Às vezes a vida já deixou muito claro que tá na hora de mudar, mas você continua resistindo. Você percebe que às vezes aquele trabalho já não faz mais sentido, por mais que tenha feito um tempo, ou já faz muito tempo que não faz mais sentido, aquela relação, né, aquele relacionamento já não tá te fazendo bem. Você já percebeu que determinados ambientes não combinam mais com a pessoa que você tá se tornando, com quem você é, com quem você tá se construindo, e certos hábitos estão te afastando da pessoa que você gostaria de ser. Então esses sinais, eles vão aparecendo, né, os sintomas, digamos assim, os incômodos, que lá no fundo você já vai percebendo que tá ali, né, te cutucando, mas você continua brigando com a realidade de certa forma. E por que você e eu, por que nós fazemos isso? Porque mudar dói, principalmente no ego, nesse aparelho psíquico, esse negócio aqui, né, esquisito e cabuloso chamado ego, porque o ego, ele gosta daquilo que ele já conhece, gosta da imagem que ele constrói sobre nós mesmos, da história que ele conta sobre nós mesmos, ele gosta da sensação de controle. Então quando a vida exige uma mudança, parece que alguma coisa dentro de você tá sendo ameaçada. E eu vou te falar, muitas vezes tá mesmo, mas é a sua imagem antiga que tá sendo ameaçada. Mas às vezes perder uma imagem pode ser justamente antiga, né? Como eu disse aqui, pode ser justamente o preço para você construir uma vida de fato autônoma, né? Como protagonista da sua história. E eu vou te falar de todo o coração, às vezes você pode passar anos insistindo em uma versão de você que já não existe mais, simplesmente por medo de admitir, não só para os outros, tá? Em primeira instância para você mesmo, que você mudou, você não é mais aquela pessoa. O meu nome é Gabi, eu sou psicóloga 100% online, te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo você encontra todos os links para conhecer melhor meu trabalho, agendar sua sessão de terapia, enfim, eu tenho um protocolo agora para procrastinação específico de 6 sessões, tá muito legal. E aí você pode encontrar, como eu disse aqui embaixo, todos esses links. Mas ó, eu pessoalmente na minha vida, né, eu vivi 10 anos um relacionamento amoroso, então durante muito tempo, meu primeiro namoro e tudo mais, foi muito bom enquanto durou, mas eu comecei a perceber e eu prorroguei por muito tempo esse término, não é? Nesse meu caso, fui eu quem optei por encerrar a relação, mas eu fui empurrando com a barriga durante muito tempo, tá? Quase um ano praticamente, já entendendo os sinais da vida, como eu disse na primeira frase do vídeo, né? A vida vai dando todos os sinais pra gente, todos os indícios muito claros, inclusive, possíveis de que tal coisa já não combina mais com você. Mas muitas vezes, por vários medos, são muitas variáveis que eu tô aqui contando, né? De uma experiência de relacionamento, mas no seu caso pode ser um trabalho, pode ser família, pode ser financeiro, pode ser relacionado a amigos, pode ser, enfim, uma série de questões de saúde, né, sei lá, mas você vai notando que chega um momento não pagar o preço, né, não machucar o nosso ego, que eu disse pra você que tá sempre acostumado, sempre gostando, melhor dizendo, daquilo que ele tá acostumado. Se a gente não escolhe pagar o preço de incomodar esse nosso ego, o preço a ser pago depois talvez seja muito mais alto, muito mais caro, ele vai valendo a nossa identidade. Então eu comecei a perceber que aquela relação já não fazia mais sentido, né, mesmo com todas as coisas envolvidas, hein, muito costume, como eu disse aqui que o ego ama isso, muitas conveniências, muitas variáveis envolvidas, as famílias, ambas as famílias, né, muito envolvidas. Estava noiva, nós íamos nos casar, então muitas coisas envolvidas, mas, e por que eu tô contando, abrindo isso aqui? Nunca falei disso na internet, né, mas eu acho que nesse conteúdo, nesse vídeo, se faz bem oportuno, porque eu precisei ceifar o meu ego, né, de certo modo, doeu pra caramba, foi muito difícil pagar este preço, né, que foi alto, mas hoje olhando pra minha vida, principalmente pra pessoa que eu já estava caminhando, querendo me construir, dando alguns passinhos pra me construir, eu fui percebendo que naquela relação, essa nova versão de mim, da Gabriele, não cabia mais, né, naquela relação. Então, às vezes, o que eu percebo, inclusive com os pacientes que eu converso aqui todos os dias, daqui a pouco vou entrar pra uma sessão, muitas vezes você começa a sacrificar a sua realidade pra preservar o seu ego. Então, você continua em lugares, não só em relações, como eu dei o meu exemplo, mas aí você continua em lugares que te fazem mal pra não admitir, de certa forma, que tá escolhendo errado. Você continua alimentando hábitos que você sabe que estão te prejudicando, mas que você não tá afim de abrir mão. Continua tentando provar alguma coisa pras pessoas que, sei lá, nem estão olhando mais pra você, ou se já olharam um dia, ou agora, logo param porque estão focadas na própria vida. E no final é isso, você pode acabar jogando fora a sua vida, a sua história, por coisas muito pequenas, né? Orgulho, vaidade, necessidade de aprovação, aparência, medo do julgamento, apego à opinião dos outros. Todos esses elementos estavam presentes na história da minha vida que eu te contei. Foi muito difícil tomar a decisão, tanto que eu demorei quase um ano, justamente por considerar tudo isso, né? Medo de decepcionar, ou seja, um apego à opinião dos outros, incluindo a minha família, os amigos em comum que acabam sendo feitos, né? Numa vida a dois ali nesse caso. Mas é isso, né? Essa necessidade de aprovação, de manter ali uma aparência, de não, eles vão se casar e tal, casal lindo. Veja que uma decisão dessa cobra um preço, mas é um preço que vale muito a pena. Eu me lembro do meu processo de terapia que me ajudou muito, né? Fazendo algumas perguntas, assim, reflexivas, e uma delas eu quero te deixar aqui. E foi mais ou menos assim, quanto da minha vida eu tô disposta a perder simplesmente por não querer mudar, simplesmente por não bancar
o preço da mudança, querer ficar com aquilo que é conveniente, que é familiar. Porque muitas vezes o que a gente chama de estabilidade é só resistência. Inclusive aqui no consultório, né, ensino, explico muito isso aos pacientes. O que você às vezes chama de prudência, que é uma virtude, né, de decidir bem na hora certa, considerando todas as variáveis possíveis, na verdade é medo, é covardia. Você tá chamando de, não, eu sou prudente, você tá sendo covarde, medroso, medrosa. Aquela história de que, acho que ainda não é a hora. E olha, expanda isso pra todas as questões aí, viu? Não é a hora de fazer aquela transição de carreira. Não sei, acho que não é a hora ainda de fazer aquele investimento, não é a hora de mudar essa rotina, de começar aquele negócio que eu sei que eu preciso, de colocar aquele limite, de ter aquela conversa difícil, de tirar do papel aquele projeto, aquela ideia. Não é a hora. O que você tá chamando de não é a hora, talvez seja só uma dificuldade de admitir que essa hora já chegou há muito tempo, já tá batendo na sua porta há muito tempo. Nem toda mudança é agradável. Aliás, eu ouso dizer que nenhuma mudança é agradável. Sabe por quê? Porque mudança fere o nosso orgulho. Muitas mudanças vão exigir que a gente admita que a gente errou. Muitas vão fazer com que a gente decepcione pessoas. E eu sei que isso dói, né? Fere o nosso ego. Muitas vão exigir que a gente comece de novo, recomece, recomeços e recomeços. Mas isso não significa que elas sejam ruins, muito pelo contrário. E escuta o que eu vou te falar agora de todo o coração. Às vezes a coisa mais bonita, mais amorosa que a vida pode fazer por você é tornar meio que impossível você continuar vivendo do jeito que você tá, sabe? Tudo caótico e um incômodo assim, infernal, crônico, que não sai de você, do seu peito. Às vezes é a coisa mais bonita que a vida pode fazer por você pra justamente tirar desse lugar. E muitas vezes a gente sofre, não porque a vida tá dando errado, mas porque ela tá tentando a duras penas tirar a gente de um lugar que a gente já não deveria estar. E o ego vai pedir pra gente ficar. Presta atenção, hein? A voz do ego, infernal, é mais ou menos assim, não, mas peraí, você vai voltar atrás? Você não pode voltar atrás. Mas o que os outros vão pensar? O que vai parecer? Você não pode desistir assim, você pode mudar. Você já investiu tanto tempo nisso, tanto dinheiro, tanta energia, você já passou por tanta coisa pra ter chegado até aqui. Como assim você vai simplesmente mudar de ideia? Mas acontece que a vida não é uma competição, né, pra ver quem ganha e permanece mais tempo numa decisão ruim. Maturidade é também saber reconhecer quando alguma coisa terminou, saber abandonar aquilo, né, que não serve mais pra você, sem tornar essa decisão uma humilhação, um fracasso, uma coisa assim, não. Então talvez essa vidinha aí que você ainda insiste em segurar, essa versão de você que já tá ultrapassada, você sabe no fundo que não é mais você. Tudo isso precisa ser abandonado. Essa busca incessante por prazer todo dia, por distração, por anestesia. Então você chega do trabalho, você quer fugir da vida que você tem porque as coisas não estão tão legais assim. Essa vidinha já não, talvez seja mais pra você. Essa coisa, esse padrão de saber o que precisa ser feito, mas mesmo assim seguir procrastinando, adiando as coisas que você precisa fazer, não guarda dinheiro e continua comendo mal, bebendo demais, etc. Então veja, você só precisa abandonar o que é familiar. Você só precisa abandonar, parar de obedecer o seu passado, no sentido dessas versões aí que talvez já deveriam ter ficado pra trás há muito tempo. Me dói verdadeiramente o coração ver pessoas jogando a vida no ralo, o tempo de vida, o seu tempo. Talvez você esteja fazendo isso, hein? Veja se não. Jogando o seu tempo de vida, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, gente. A vida é magnânima, que a gente veio fazer aqui, o que nós somos feitos pra fazer aqui, por mais frágeis que nós sejamos, por mais pouquíssimo tempo, o tempo que a gente tem aqui é muito curto, é pífio, né? Muito rápido, é imprevisível, inclusive, o tempo que a gente tem aqui. Mas veja, por mais frágil e imprevisível que seja a nossa existência, ela também é muito grande, é muito magnânima pra gente jogar no lixo, com futilidade, com bobeira, com medo de ser criticado, com apego à opinião dos outros, com necessidade de validação, de manter status e de estar... Tudo isso é muito fútil. Inclusive, é muito fútil também essa coisa de manter uma vida igual por medo de mudar, por covardia, por conveniência, por, sabe? Por uma certa assídia interna, sabe? Uma fraqueza de alma, uma moleza de alma, porque, vai me custar, porque vai demorar, porque eu vou ter que escutar isso, porque eu vou ter que mudar a vida, porque sim, e que custe, porque é justo que muito custe mesmo que muito vale, como já diria Santa Teresa d'Ávila, não é? Então é isso, né? Preciso interromper para entrar aqui numa sessão agora com o paciente, mas deixa aqui o seu comentário, isso ajuda a engajar o vídeo e com certeza eu vou gostar bastante de acompanhar. Você encontra os links de acesso aqui para agendar sua sessão de terapia, me seguir no Instagram, tudo isso, e a gente se vê no próximo vídeo.